Hello, hello! How are you doing, people? Para quem caiu nessa aula de paraquedas e não sabe do que se trata, este é um curso de inglês para iniciantes gratuito e certificado que está acontecendo nas quartas-feiras ao 12:30 aqui no canal. Todas as aulas têm material de estudos que nós enviamos no grupo VIP já no dia seguinte, né? Para que vocês possam fazer os estudos. Se essa é a tua primeira aula, seja muito bem-vindo. Depois entra no grupo VIP, que é lá que a gente encaminha os materiais e também vai enviar a certificação no final do curso. Né? Se tu já está aqui e no grupo VIP, welcome back, seja muito bem-vindo de volta. E para todo mundo aqui que já é nosso aluno Flix, já é aluno Premium, já faz parte dos nossos cursos pagos também e está aqui fazendo mais uma aula com a gente, welcome, 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 welcome. Nice to see you all here. Que felicidade ver vocês todos aqui. Quem não assistiu às outras aulas, não tem problema. Depois vocês podem assistir as outras, porque elas são aulas independentes dentro desse nível iniciante que a gente chama, não é? What's your English level? What's your English level? A0, não sei nadinha, teacher. Sou bem iniciante. A1, já estudei um pouquinho. A2, já tenho uma boa base, mas eu ainda não falo, assim, né? Tem uma... Enfim, isso é mais ou menos o que me dizem quando a pessoa já está no A2. Vamos lá então, povo. Let's go! Deixa eu contar para vocês, deixa eu fazer um apanhado do que vocês já deveriam saber com essas aulas que nós já fizemos. Quem fez todas as aulas, tá? Quem não fez ainda, já sabe então o que vai aprender lá atrás. A gente tem todo o escopo de A0 e A1, que é esse iniciante forte do inglês, com habilidades comunicativas. O que tu consegue já fazer com esses níveis, né? Então eu já vou apresentar para vocês o conteúdo da aula de hoje e dizer o que vocês já aprenderam até aqui. Então, no curso de inglês para iniciantes, nesse nosso curso aqui, 2024, nesse curso, até aqui, vocês já aprenderam, a gente já focou bastante na fala já, né? Speaking. Já consigo falar sobre mim de maneira básica, falando sobre o que eu gosto, o que eu faço no dia a dia, sobre o meu trabalho, sobre os meus estudos. Então, só com as aulas daqui, tu já consegue fazer isso, de maneira básica. Claro que a gente vai revisar, mas isso aqui é o que tu já consegue fazer. Também já consegue, falar sobre as minhas relações familiares, com amigos próximos, descrevendo brevemente com características físicas e de personalidade. Vocês trabalharam com a teacher Camila, né? Família, na aula passada. Então, também já sabem fazer isso. Neste curso, eu ainda vou aprender então aqui o que a gente vai aprender ainda nesse curso, porque é um curso, né, gente? Tem certificação, enfim, só para que vocês já saibam. Falar sobre o lugar onde eu moro, de onde eu vim, dizer o que há para se fazer por lá. Que normalmente, quando a gente vai ter uma conversa com alguém, seja uma entrevista de emprego, uma conversa num bar com alguém, normalmente esses são os primeiros temas bem pessoais, bem cotidianos que a gente se aproxima para falar da gente, não é? Numa outra língua. Então, isso tem que estar lá na base da língua, tá? Então, vão aprender esse speaking também. O que mais que a gente vai ver? A partir de listening e reading, leitura e compreensão oral, né? Compreender quando alguém está se apresentando, falando de si, da sua família, dos amigos, quando feito de uma maneira clara e num ritmo lento. Então, isso também já é possível fazer quando a gente está no A1, tá bem? Ler pequenos textos, reconhecer expressões cotidianas, também. Mais um pouquinho de leitura agora com escrita. Compreender e escrever formulários de de hotel, minhas informações básicas. Então, isso é esperado de um aluno no final do A1. Quando o aluno conclui o A1, é importante que ele já consiga fazer todas essas coisas em inglês. Já tem essas habilidades comunicativas. Então, se caso você já sabe fazer tudo isso, já sei, provavelmente você já é A2, né? Mas quem está no início vai aprender esse monte de coisa ainda no curso, vai avançar muito ainda. Uma aula por semana a gente faz aqui nas quartas-feiras. Já aproveito para dizer que quem quer fazer mais aulas, Teacher, eu queria fazer mais destas aulas. Nós temos o nosso Flix, que está com uma oferta incrível, o nosso Mais Língua Flix, com mais de 150 aulas gravadas, aulas excelente qualidade, eu vou mostrar para vocês depois. E tá com o bônus vitalício, ou seja, acesso para sempre. Então, para quem não conhece o Flix, maislingua.com.br, vocês podem acessar logo depois. Today our class is going to be about the place where you live. The place where you live, or maybe the place you're from. Where are you from? Where do you live? Então, hoje a gente vai focar nessa habilidade, na habilidade de fala, né? Que vai incluir bastante vocabulário, bastante estrutura, mas vocês vão sair da aula de hoje sabendo falar onde vocês moram, de onde vieram e o que tem para se fazer nesse lugar de onde vocês são. Então, a gente vai ter bastante vocabulário relacionado a isso. Pensem se vocês já saberiam fazer isso em inglês.
Como é que vocês diriam isso em inglês, né? A pergunta que eu fiz para vocês, a primeira pergunta, eu vou começar devagarinho em inglês, porque hoje eu vou falar bastante inglês com vocês. Era where do you live? Where do you live? Repitam essa pergunta junto comigo. Repitam comigo. Where do you live? Where do you live? Live. Where do you live? Foi? Do you live in a big city or in a small town? Maybe you live in the country. Do you? Do you live in a big city or in a small town? Maybe you live in the country. Do you? Me contem, quem já conseguiu entender esta minha pergunta grande aqui, eu quero que me responda no chat. Eu quero ver como é que tá o nível de vocês de compreensão e de resposta. Ó, a Marice disse big city. Deixa eu colocar aqui na tela. Big city, ok, alright. O que mais? A Cintiq disse small town. Well done, go. Quem conseguir fazer mais completa ainda a resposta, né? I live in a small town. I live in a big city. I live in the country. O que será que significa eu dizer que I live in the country? Como assim, teacher? Country não é país? Será que eu moro... Claro que eu moro num país. Não, aqui é uma expressão. Já ouviram falar I live in the country? Quem sabe o que significa live in the country? Big city vocês pegaram, né? Big city like São Paulo. Big city like Porto Alegre. Small town like... Wow, small town. Vou pensar aqui no sul, né, gente? Vocês sabem que I'm now in the south of Brazil. Small town like, não sei, Nova Petrópolis, talvez. Uma cidade pequenininha, né? Uma cidadelinha. Mas o que será que significa in the country? I live in the country. I live in a big city. I live in a small town. In. Não precisa ser maiúscula, né? Porque é uma continuação. É lá. Ou I live in the country. O que será que significa dizer I live in the country? Alguém sabe? Vamos ver se alguém sabe. Very good. I live in Luanda City. Very good. Faltou só in, Cláudio, ó. In Luanda City. In Luanda. Alright. I live in a small town. Margarida, in a small town. Ó. I live in Angola. Very good, Beatriz. Mas eu quero saber as cidades. Very good, very good. In the country, yeah, okay, in Angola. I live in a big city. I live in a small city or in a small town. Very good. In the capital. Alguém respondeu ali interior. Muito bem. In the country, gente, é quando eu quero dizer que eu moro assim numa área rural. Numa área bem interior, não é uma cidade pequena, né? Eu moro bem no interior, numa área mais rural. Então eu vou dizer I live in the country. Normalmente vão ter, you're gonna see some houses very far from each other. Yes? Algumas casas distantes umas das outras. Aí, in the country. In the country. Repitam aí. I live in a big city. I live in a small town. I live in the country. Dá pra dizer small city, teacher? Dá. Tô ensinando uma outra forma de dizer, tá? Small town, uma cidadelinha, uma cidade pequenininha. Alright. Olha ali, ó. A Beatriz disse, I live in Angola, in Benguela City. Quando a gente vai usar antes de cidade, hoje não é uma aula de prepositions, mas a gente vê tudo dentro do contexto, né? Então, o nome da cidade sempre in antes. In Porto Alegre, in Benguela City. I live in Aveiro. Ah, very good, Aveiro, in Portugal. I live in Aveiro, a small town. Okay, Yara, well done. I live in Angola, in Benguela City. All right, fantastic, beautiful, beautiful, beautiful. Estamos avançando. I live in Uígue. Very good. Okay, okay. I live in Guaratinguetá. Very good, Bruno. Estou acompanhando vocês e sabendo de onde vocês moram. Não de onde vocês são, né? Onde vocês moram. Where do you live? Where do you live? Yeah? Do you live in a big city or in a small town? Right? Alright. Olha aqui uma definição para a gente pensar um pouquinho mais de vocabulário nessa aula de hoje. Big cities are usually busy and loud. Busy, repitam comigo, busy and loud. Busy, assim. Busy, assim. Fala assim, ó. Busy and loud. Assim. Deixa eu botar aqui do ladinho. Loud. Big cities are usually busy and loud.
Small towns can be very quiet. Quiet. Assim, ó. Quiet. Assim. Quiet. Quiet. Right? Então, big cities are usually busy and loud. Small towns can be very quiet. Quiet. Right? Conseguem acompanhar essa leitura? O que será que é busy and loud? Busy and loud. Busy é movimentada, cheia de coisas. Busy, movimentada. E loud é alta, barulhenta, né? Uma outra forma de dizer barulhento, noisy, né? E small towns podem ser very quiet, que vai ser bem parecido com o português, aqui a gente tem um cognato do português, né? Quiet. Quiet. Só a pronúncia que é mais chatinha, né? Não é quiet, é quiet. Quiet, que vai ser calmas, né? Sem muito barulho, mais tranquilas. Acho que tranquilas ficaria uma boa forma de falar, né? E aí, deixa eu ver se vocês estão acompanhando aqui. I live in Juriti, I live in São Paulo, big city, Nilva, big city. Tem mais uma coisa que eu lembrei de comentar, ainda nesse início, porque eu acho que é bem importante a gente pensar, que quando a gente mora numa big city, when you live in a big city, depende do neighborhood que tu mora, ele vai ser quiet ou busy, né? Neighborhood, tem esse vocabulário que é bem legal. Neighborhood, assim. Neighborhood. Vocês já ouviram essa palavra? Eu acho ela linda. Neighborhood, assim. Ó, neighborhood. Assim. Acho que sim. Neighborhood. O que é isso? É o bairro. A gente tem neighborhood. Então, dependendo do bairro, ele é mais quiet ou loud. It's a louder neighborhood or a quieter neighborhood, right? Ó, neighbor é vizinho. Alguém falou, né? Neighbor, assim, sozinho, é vizinho. Mas neighborhood é bairro. Ou seja, vizinhança. Esse hood dá esse sufixo, né? Dá essa ideia de vizinhança. Pega o vizinho e transforma num outro substantivo. Neighborhood. Então, vizinhança. Bairro. Deixa eu botar aqui embaixo. Bairro. My neighborhood. Então, nem sempre. Pode ser assim, ó. I live in a big city. Poderia ser, né? In a big city. But in a quiet neighborhood. Olha que frase. Que frase avançada. Que frase avançada para um aluno vamos pensar 1 a 1. É uma frase bem avançada dizer isso. Anota aí. I live in a big city, but in a quiet neighborhood. I live in a big city, but in a quiet neighborhood, right? Então, eu moro numa cidade grande, mas num bairro tranquilo, um bairro sem muito barulho, né? Good. Estão acompanhando? Temos bastante vocabulário. Ali a Letícia falou, eu amo a pronúncia de neighborhood. Eu também acho lindo neighborhood. Repitam de casa aí, neighborhood. Busy não é ocupado? Também. Busy pode ser ocupado. Are you doing anything at the moment? Yes, I'm busy. Estou ocupado. Mas por essa mesma ideia de ter muito o que fazer, de ser bastante movimentado, também tem esse sentido a palavra busy, movimentado. My city is very busy. A minha cidade é bem movimentada, como se ela estivesse sempre ocupada, cheia de coisas para fazer. Right? Alright. Aqui tá só um vocabulário aqui, a gente vai avançar muito ainda, mas eu quero que vocês já comecem contando de vocês ali, ó. I live in São Paulo, I live in Rio de Janeiro, ó. I live, ó, sempre usem esse in antes, tá? Já vou avisando ali, porque tem a Aline, a Eli, o Wallace, estão colocando aqui as suas respostas. Já prestem atenção nessa questão, sempre in antes de cidade, tá? Ó, I live in São Paulo, deixa eu colocar aqui. In São Paulo, in Rio de Janeiro, se fosse país também, né? In Luanda, alright, eu tô pensando de quem tá aqui na aula de hoje, né? Quem já tá na aula de hoje, eu já tô colocando algumas das respostas que a gente tá escutando na aula de hoje. Deixa eu voltar pra cá. Ó, sim, estão acompanhando? Sempre in. Teacher, por quê? Porque sim. Antes de cidade, sempre in. Antes de país, sempre in. Alright? Então, I live in São Paulo. I live in Rio de Janeiro. I live in Luanda. I live in Brazil. Right?
Very good. Olha aqui, gente, mas a gente vai falando, vai trazendo estrutura e o vocabulário vai ficando cada vez melhor. Olha essa frase da Gisele. My neighborhood is small and quiet. Maravilhoso. O que ela tá falando? Do bairro. Olha esse vocabulário que a gente já pegou. O meu bairro é pequeno e tranquilo, né? Quiet. Quiet. Very good. Olha aqui, a Margarida colocou. I live in, faltou o in ali. I live in a small town in the country. Então, numa cidade pequenininha no interior, bem interiorano. Pode ser também uma forma de dizer. Very good. Quem mais? I live in Barcarena. I live in Leiria, Portugal. Yes, I know Leiria. I live in Curitiba. Very good. Quem já for querendo se arriscar um pouquinho mais e fazer frases um pouco mais avançadas, que nem a gente aprendeu aqui, ó. Olha essa frase. I live in a big city, but in a quiet neighborhood. Aqui eu tô falando de mim. I live in a big city, Porto Alegre, ó. But in a quiet neighborhood. I live in a big city, Porto Alegre, but in a quiet neighborhood, right? Estão acompanhando? Olha que frase avançada. A pessoa que escuta vocês falando isso pensa, nossa, você é avançado. Não é iniciante, já sabe falar inglês avançadíssimo. É bonito demais. Então, ó, já vão treinando. Quem já quiser fazendo sobre si mesmo, vai escrevendo aqui no chat que eu vou acompanhando vocês depois. Não deixem de produzir. Aprender e já produzir. Aprender e produzir. Vamos fazer o cérebro trabalhar. Vamos aprender esse vocabulário em contexto, falando sobre si mesmo. Right? Vamos mais um pouquinho? Aí tem 2 tipos de perguntas. Eu tô falando de uma só, mas talvez vocês estejam me respondendo outra. Eu poderia perguntar para vocês, where are you from? Where are you from? E outra pergunta é eu perguntar, where do you live? São perguntas diferentes, certo? Até pode ser o mesmo lugar, mas são perguntas e lugares diferentes. Esse from sempre tem a ver com origem. Origem. Então, de onde você é originalmente? De onde você é, ou seja, onde você nasceu. E aí eu vou responder para vocês. I'm from Canoas. Onde eu estou até nesse momento, né? I am in Canoas, mas língua is in Canoas. Então, I'm from Canoas, but I live in Porto Alegre. Ó, então, I'm from Canoas, but I live in Porto Alegre. Right? I'm from Canoas, but I live in Porto Alegre. Até posso usar assim, ó. But, mas eu moro em Porto Alegre. Eu sou de Canoas, originalmente, mas eu moro em Porto Alegre. I'm from Canoas, but I live in Porto Alegre, in the south of Brazil. E vocês? Me contem aí, me contem um pouquinho. I'm from Brazil, em Pará. I'm from Pará. A Jéssica pode me dizer, I'm from Pará. And where do you live? A Gisele disse, I'm from Paraná. And where do you live? Eu quero saber essas coisas juntas. Porque também é uma forma rebuscadinha de falar da gente. Alguém pergunta, de onde tu é? Where are you from? Se tu não moras mais onde tu nasceu, tu vai dizer assim, deixa eu botar aqui que o meu coisinha não aparece em cima. I'm from Canoas, but I live em Porto Alegre. Ó, eu sou de Canoas, mas eu moro em Porto Alegre, que é uma outra cidade. É pertinho, mas é outra cidade. Right? Olha ali, Josias. Deixa eu pegar aqui do Josias. I'm from São João, but I live in Belford Roxo. Very good. Vamos ver aqui. I live in São Paulo, I live in Benguela. I'm from Paraná, but I live in São Paulo. Fantastically, very good. I'm from São Paulo, but I live in Ferraz de Vasconcelos. Very good. Aqui, vocês devem estar percebendo, eu quero ver como é que vocês vão dizendo, porque a gente vai aprender a deixar isso mais detalhado, mais rebuscado, pensando que vocês não estão conversando com alguém. O Brasil é grande, né, gente? Brazil is a huge country. Eu nem tô falando só do Brasil, tem gente aqui que mora em Portugal. There are people that live in Portugal, people who live in Angola, people who live in Luanda. Tem pessoas de vários lugares aqui. E são lugares que às vezes a gente desconhece, especialmente I am from Brazil, right? I am from Brazil and now I live in Brazil. Então, assim, quando a gente vai conversar com uma pessoa que não conhece tão bem o país, e é muito fácil não conhecer muito bem o Brasil porque é muito grande,
a gente vai falar coisas, tá, mas onde é que fica isso? Como assim? Onde é que fica Canoas, teacher? Nunca ouvi falar de Canoas. O que é Canoas na vida? Fica perto de Porto Alegre? Me dá uma referência de distância. Então a gente vai aprender a esmiuçar isso aqui, a deixar mais detalhadinho, mais bonitinho, ó. Certo? Nós vamos avançar hoje, vamos avançar bastante, vamos aprofundar esse vocabulário, vamos aprofundar isso, não vamos pegar vocabulário solto, palavras soltas. A gente vai pegar e vai se aprofundar. Deixa eu só ver se vocês estão bem aqui. Are you okay? Deixa eu ver os chats de vocês. Very good. I'm from Angola, but I live in Benguela. Oh, right. In Luanda, right? Oh, right. I'm from Brazil, but I live in Portugal. Olha ali, é maravilhoso, ó. Deixa eu pegar já uma coisa que nós vimos numa outra aula, que é o I em inglês. O I de eu sempre maiúsculo. Sempre, sempre, sempre maiúsculo. Regra, tá? Pensem que o eu é sempre grande em inglês. O eu é sempre maiúsculo, não importa onde ele esteja na frase. Então, I'm from Brazil, e o Brasil em inglês vai ser com Z. Às vezes eu também coloco com S, meio que uma forma de negar isso. Mas é com Z, tá? Em inglês. Então, I'm from Brazil, but I live in Portugal. All right, all right. O que mais que a gente tem aqui? I'm from Guiné-Bissau, but I live in Brazil, in a small town, São Carlos. Very good. Olha que frase avançada essa aqui, que maravilhosa essa frase, Besna. Besna Armando Daniel. I'm from Guiné-Bissau, but I live in Brazil. Aí eu botaria uma vírgulazinha. In a small town, São Carlos. In a small town, São Carlos, talvez, né? In a small town, vírgula, São Carlos. Dá para entender perfeitamente o que tu tá dizendo daí. Very good, very good. Tô acompanhando aqui todas as respostas de vocês. É para aprender muito juntos. Eu adoro quando a gente aprende em conjunto. Vamos avançar em vocabulário? Ó, então vamos revisar isso que a gente já tá vendo. I live in, e aí eu vou colocar a cidade. Poderia ser a cidade, poderia ser o país, country, ó, poderia ser I live in Porto Alegre, I live in Brazil, sempre in, alright? Poderia ser neighborhood, que é o bairro. Se você estiver falando assim, para quem que a gente vai falar do bairro? Para alguém que conhece a cidade. A gente não vai dizer, eu moro nesse bairro. A pessoa não sabe nem que cidade você está falando. Você não vai usar neighborhood, né? Neighborhood. Então, neighborhood, imagine que vocês estão conversando com alguém que já conhece essa cidade. Aí tu vai dizer do bairro. I live in, sei lá, Petrópolis. I live in, e aí são o neighborhood, né? Tô só colocando como vocabulário extra para vocês. Neighborhood, repitam aí. Neighborhood. City. Country. Neighborhood, city, country. Foi? Repitam de casa. Neighborhood, city, country, country. Não é country, é country, country, right? É a forma mais comum de ser pronunciado, né, gente? Vai ter lugares que vão falar country e it's okay. Mas a forma mais comum, mais padrão de pronúncia vai ser country, assim, ó. Country, assim. Right? Country. Eu sempre vou tentando colocar essa, ó, isso aqui vai ser um country. Right? City. Aí a forma bem norte-americana de pronunciar, né, que vai ser city, o T como se fosse um R, city, né? Mas a gente poderia, flat T, né? Mas a gente poderia pronunciar city também, porque os britânicos vão usar city, vão falar city e tá tudo bem. E aqui neighborhood, já tem a pronúncia lá em cima, né? Good, 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 good. Teacher, eu quero falar mais detalhes, porque imagino que as pessoas que estão me escutando, elas não sabem muito assim, nunca ouviram falar da minha cidade, nunca ouviram falar talvez do meu bairro, quero falar mais detalhes disso. Como é que a gente avança nisso? Tô olhando aqui o chat de vocês. I'm from Pinheiral, Rio de Janeiro, but I live in São Paulo. Very good. Olha ali, ó. I'm from Pinheiral, Rio de Janeiro, but I live in São Paulo. Como Rio de Janeiro e São Paulo são cidades muito grandes e provavelmente quem já ouviu falar do Brasil, mesmo quem não mora no Brasil, já ouviu falar do Rio de Janeiro e São Paulo. Canoas, gente, que é onde está o mais lindo, where I am now, onde eu estou agora. Toda vez que eu falava pra alguém que I'm from Canoas, eu escutava tipo, Canoas where? Near São Paulo? Tipo assim, Canoas onde? Fica perto de São Paulo? A referência para as pessoas fora do país, quando eu falava Canoas, era
São Paulo, né? Quão perto de São Paulo é Canoas? E aí eu tinha que pensar, como é que eu vou elaborar essa resposta? Como é que eu vou dizer pra pessoa que, assim, é perto de São Paulo, se a gente considerar o tamanho do Brasil, mas não dá pra ir caminhando, não dá pra pegar um ônibus. Até dá, mas você vai levar 18 horas de Canoas a São Paulo, né? Então, assim, porque as referências de distância sempre são diferentes de quem está falando, né? Se eu tô falando e meu país é pequenininho, eu já morei em Portugal, I lived in Portugal. Então, se teu país é pequenininho, a tua noção de distância é diferente da minha. Tu vai perguntar, é perto? E eu vou dizer, it is. Is it near? Is São Paulo and Canoas near? Eu vou dizer, yes, it's near. Pra mim, porque o Brasil é gigante, né? Então, 1 hora de voo, eu tô em São Paulo. Mas para quem tá me perguntando, por exemplo, se for em Portugal, pra pessoa 1 hora de voo é muito distante, porque o país é menor. Right? Então é bem importante a gente saber dar essas localizações, são bem importantes e são importantes na fala. Então a gente vai aprender a avançar um pouquinho nesse sentido, tá? Estão prontos por aí? Vocês acompanham? Difícil isso que eu disse? Não, né? Acho que deu para compreender bem. Deixa eu aqui. It's the capital of the state. Repitam de casa. Mais informações sobre a cidade que eu tô falando, tá? It's the capital of the state. O que eu tô dizendo aqui? É a capital do estado. Então, assim, a pessoa já consegue entender que é uma grande cidade. I live in a big city. It's the capital of the state. Right? É a capital do estado. E se for a capital do país? Porque às vezes, enfim, é uma informação relevante. Porque não sei o quanto a pessoa que está conversando comigo conhece o meu país. Então, eu posso dizer, it's the capital of the country. It's the capital of the country. It's the capital of my country. Right? Aqui embaixo, quando a gente quer falar das regiões, o Brasil é dividido em regiões, né? Então a gente vai dizer, it's in the south. Por exemplo, Porto Alegre, it's in the south. Repitam aí, south. South. Que é o quê? No sul. It's in the south. São Paulo is in the southeast. Repitam de casa, southeast. Southeast. Southeast, south, southeast, north, northeast e central west. Repitam de casa. Deixa eu colocar isso aqui, gente. É chato de pronunciar, né? Deixa eu botar assim, Peraí. Acho que vai ficar melhor pra gente colocar a pronúncia do lado. Estão acompanhando bem aí? Tô muito rápido ou muito devagar? South. Esse TH é aquele TH não vozeado, é aquele que a gente fosse falar sopinha de massinha. Sopinha, repitam aí, sopinha de massinha. Como se a gente fosse falar um S, mas com a língua entre os dentes, tá? Então, south, eu vou colocar... Não é S, vocês entendem que não é S, né? Então, vou colocar TH, para vocês saberem que é o som do TH, que é aquele... South, southeast. Aqui vai ser south, east. Assim. South, east, southeast. Aqui, north. North, northeast. East. Ou central west. Central west. Assim, é mais fácil, né? Central west. Com separadinho mesmo. Central west. Alright, region. It's in the south region of Brazil. It's in the southeast region of Brazil. It's in the north region of Brazil. It's in the northeast region of Brazil. It's in the central west region of Brazil. Region, assim. Region. Assim. Region. Right? Ok? Foi? Quero que vocês me contem de vocês agora. Olha ali, gente. Vocês estão maravilhosos ali, ó. I work in Luanda. I work in Luanda. Sempre antes de cidade, de país, gente, usem esse in aí, ó. I work in Luanda, but my neighborhood is Viana. Viana like my name. Como meu nome, Viana, Laís Viana. I always lived in Guaratinguetá, São Paulo. I live in Michigan, state of United States. All right.
I live in a big city, but my neighborhood isn't quiet. Ó, então nem precisa desse but, né? Porque o but vai dar essa ideia de contrariedade. Eu tô lendo o chat, né? E não trouxe pra vocês o que eu tô lendo. Daí, teacher, daí tu dificulta, teacher. Deixa eu botar de novo. Ó. Deixa eu botar aqui do Joelson, ó. I live in a big city, but my neighborhood isn't quiet. Aqui, o but sempre dá uma ideia de oposição, assim. Se eu tô falando que eu moro numa cidade pequena, mas o que eu vou esperar de uma cidade pequena? Que ela seja tranquila. Sim? E uma cidade grande, eu espero que ela seja mais barulhenta. Sim? Então, se é uma ideia contrária a isso, eu vou usar o but. I live in a big city, but my neighborhood is quiet. Aí sim. Mas se for uma coisa que eu já estou esperando, por exemplo, uma cidade grande, eu espero que seja barulhenta. Então, I live in a big city, but my neighborhood... aí não vai ser but. Aí eu posso usar and. And my neighborhood isn't quiet. E é verdade mesmo. A big city e o meu bairro não é tranquilo, é barulhento, é agitado. Alright, foi aqui? Difícil? Eu vou vendo coisas assim e vou lembrando de trabalhar com vocês. I'm from the south of Brazil. Olha lá. Like me, Giselle. Very good. Like Giselle Bündchen from last class, right? I live in the southeast region. Alright. Tentem contar um pouquinho mais. I live in Juriti, a small town. Tentem fazer frases grandes assim agora. Vamos tentar avançar um pouco mais nesse nosso vocabulário? Estamos indo longe, né? Ó. Eu vou avançar com vocês bem tudo, ó. E aí, gente, isso aqui tudo são informações extras quando a gente vai falar da nossa cidade, né? Quando a gente vai falar assim, por exemplo, deixa eu colocar aqui, ó. I'm from Canoas, but I live em Porto Alegre. It's a big city in the south of Brazil. South region of Brazil. Ó, aqui eu já me apresentei, né? Aqui vocês conseguem acompanhar? Olha ali. Já dá para acompanhar, né? I'm from Canoas, but I live in Porto Alegre. It's a big city in the south region of Brazil. Ainda posso dizer mais coisas que a gente aprendeu hoje. It's a... O que mais que a gente tinha falado? Uma coisa de Porto Alegre, de grande. It's a big city in the south region of Brazil. O que mais que a gente tinha falado de uma outra coisa? South region. Ah, it's the capital of the state. Ó, dei muitas informações. Quero que vocês façam sobre a de vocês agora. No chat. Ó, com base nessa aqui. Até agora a gente já conseguiu fazer isso. Acho que vocês já conseguiram também, né? De onde vocês são originalmente. I'm from Canoas, but I live... Ó, então eu vou botar assim, onde vocês vão trocar por informações de vocês. Caso vocês morem e sejam do mesmo lugar, I'm from Canoas, em vez de but, vai ser and. And I live in Canoas. And I live here. E aí, o que é a cidade? It's a big city, it's a small city. Onde? In the south region, in the north region. I don't know. E aqui é uma informação extra. Escrevam sobre vocês aqui no chat. Dá para ter bastante coisa hoje para vocês, ó. Já tem um primeiro texto, uma primeira produção para falar de onde vocês são. Where? Luiz, where do you live? Vamos imaginar que alguém me perguntou isso. E eu dei uma resposta avançadíssima, lindíssima. Well, I'm from Canoas, but I live in Porto Alegre. It's a big city in the south region of Brazil. It's the capital of the state. Olha que avançado. Chiquérrimo isso, hein? So far, so good. Até aqui, tudo bem? So far, so good. Yes. Yes or no? So far, so good? Então, let's go. Detalhes, então, né? Vamos imaginar que a gente quer dar mais... details. A gente quer dar mais detalhes, porque as pessoas não nos conhecem, não conhecem a nossa cidade. A gente quer falar um pouquinho mais sobre isso. Então, aqui eu já comecei fazendo isso com vocês, né? It's the capital of the state or of the country. Onde que fica? Em qual região fica? It's in the south region of Brazil ou in the southeast, north, northeast, central, west. Aqui eu usei o Brasil como referência, né? Porque a maior parte aqui das pessoas são do Brasil, mas pode ser de outros países também, né?
Aqui é uma informação que eu usei muito para falar de Canoas. Muito para falar de Canoas com pessoas que não moram no Brasil, por exemplo. It's a 2-hour drive from... E aí a gente fala uma cidade famosa. Deixa eu diminuir um pouquinho essa letra para poder escrever embaixo. Me digam se dá para enxergar bem daí. Ó, it's a 2-hour drive ou a 2-hour flight. Em vez de drive, pode ser flight. Ó, então, dirigindo, dá 2 horas, a gente pode falar uma cidade famosa, por exemplo, né? Vamos imaginar, por exemplo, eu usei muito, porque as pessoas, quando I lived in England, eu também morei na Inglaterra. E quando eu falava que eu era de Canoas, né, eu falava de Porto Alegre, eu nem usava Canoas como referência, eu usava Porto Alegre como referência, as pessoas ainda assim não conheciam Porto Alegre, né? E Porto Alegre é sensacional, é uma grande cidade. Mas as pessoas não conheciam, as pessoas conheciam São Paulo. Então elas queriam saber que referência de São Paulo tinha, né, Porto Alegre. Então o que eu tinha que dizer, como eu dizia para as pessoas, it's a 1-hour flight from São Paulo. Deixa eu escrever aqui embaixo para vocês. Eu dizia assim, ó, it's a 1-hour flight from São Paulo. It's a 1-hour flight from São Paulo. É um voo de 1 hora de São Paulo. Fica a 1 hora de voo de São Paulo. Sim, eu acho que é uma forma bem boa da gente falar sobre o lugar. A pessoa tem uma noção, assim, né, de distância. It's a 1-hour flight from São Paulo. É onde fica Porto Alegre, por exemplo. Porto Alegre fica mais ou menos 1 hora de São Paulo, de voo, né? 1 hora de voo. Ah, mas eu quero falar que eu moro em, não sei, vamos pensar, eu pensei Caxias, em Gramado, e que fica mais ou menos 2 horas de Porto Alegre. It's a 2-hour drive, daí drive, dirigindo. 2 horas dirigindo da cidade mais famosa, por exemplo, Porto Alegre, right? Se você quem mora em São Paulo, mas mora numa cidade de São Paulo, né? Numa cidade, porque São Paulo é gigante, né? Não mora na capital, mora numa cidade. Então eu I live in Campinas, que é o quê? Não sei quanto tempo Campinas é de São Paulo. I live in Campinas. It's a 2-hour drive from the capital, from São Paulo, right? Então aqui tem uma informação avançadíssima. Acompanharam isso? Muito difícil? Me contem se tá muito difícil. Me contem se tá bem claro. Distance. É uma forma de a gente falar de distância com referência, né? Reference. Tá? E é uma coisa que se ensina muito pouco. E é uma coisa que é muito útil, gente. Muito. Vocês forem falar com alguém, as pessoas normalmente não conhecem. Se eu falar o nome da cidade de vocês, dificilmente alguém vai conhecer. E isso é muito frustrante, a menos que tu more na capital, né? A menos que tu more no Rio de Janeiro, no centro do Rio de Janeiro, ou no centro de São Paulo, dificilmente as pessoas conhecem outros lugares, né? Quando pensam em Brasil, porque o Brasil é muito grande. Então, é bem importante a gente ter esse referencial, né? It's a 2-hour flight. Por exemplo, Rio de Janeiro, it's a 2-hour flight. Porto Alegre is a 2-hour flight from Rio de Janeiro. Deixa eu botar aqui, ó. Porto Alegre. Porto Alegre is a 1-hour flight from São Paulo. Fica, né? Fica a 1 hora de voo de São Paulo. Right? Vocês perceberam que aqui eu coloquei com esse espacinho assim atrás, ó, e no singular, tá? 1 hour, 2 hour, porque aqui ele tá em formato de adjetivo. Eu não vou avançar para explicar isso aqui para vocês, porque isso aqui seria já no A2, B1. Mas, quando isso aqui for um adjetivo, a gente não vai pro plural. Adjetivos no inglês não vão pro plural. Então, it's a 2-hour drive, é como eu diria isso em português? Dirigindo 2 horas da cidade em si, né? It's a 1-hour flight from São Paulo. Porto Alegre is a 2-hour flight from Rio de Janeiro. Right? 2-hour. Cuidem que não é 2 hours, 2-hour. Right? É um adjetivo. Ok? Me digam se isso é muito avançado.
Se não conseguirem essa parte, não tem problema. É só um extra mesmo, para vocês poderem ter esse vocabulário. Eu volto nessa aula e vou assistir, teacher, porque eu quero escrever sobre mim. É isto. Esta é a ideia. Para que se aprenda, vocabulário solto, gente, não se aprende, tá? Já falei sobre isso aqui na primeira aula. Pegar uma lista de vocabulário, vamos aprender adjetivo. Vocês não vão aprender. A gente vai aprender quando fizer sentido, quando a gente conseguir construir sentido. Eu quero falar sobre a minha cidade. Como que eu falo sobre a minha cidade? Depois que a gente consegue falar sobre a nossa cidade, a gente consegue avançar um pouquinho mais, compreender outra pessoa falando da sua cidade. Aí a gente vai avançando para outros lugares. Aí a gente vai assistir uma série, vai entender que ele está mencionando uma cidade, qual é a distância. Mas primeiro a gente parte da gente. Então é muito importante que faça sentido. É muito importante que vocês façam a quantidade de produções que vocês conseguirem por escrito para falar da cidade de vocês. Para falar de onde vocês são, de onde vocês moram, se é na mesma cidade, se não é. Fazer, produzir. O vocabulário fica quando ele faz sentido. Ele fica quando ele faz sentido. Senão ele não fica. Right? Não adianta decorar a lista de vocabulário. Não sabe usar depois, né? Pegar um monte de palavras soltas assim, não sei usar, o que adianta? Nada. Melhora a estrutura. A gente precisa dessa estrutura e ela tem que fazer sentido. Teacher, eu não vou lembrar de tudo dessa aula. Não precisa lembrar tudo. Pode revisar depois dessa aula. Tu tem que lembrar aquilo que fizer sentido para tu falar de onde tu és. E o que tu faz. E de onde tu moras, na verdade, né? Alright? Olha ali, ó. It's a 2-hour drive from Natal. Ok. Onde? O que é a 2-hour drive from Natal? Qual cidade que é? My city is a 2-hour drive from Curitiba. Gisele, coloca ali. Coloca o nome da cidade primeiro, para fizer mais sentido, né? Ó, vou colocar o que a Gisele escreveu. My city is a 2-hour drive. É uma volta de 2 horas, uma direção de 2 horas de Curitiba. It's a 2-hour drive from Curitiba. Very good. Foi? Estão acompanhando bem? Me digam se está difícil. Is it hard? So far, so good. Essa expressão a gente também já viu na primeira aula, eu acho, né? So far, so good significa até aqui tudo bem. So far, so good. Assim. Até aqui tudo bem? So far, so good. Sim ou não? So far, so good. So far, so good. Até aqui tudo bem? Eu vou avançando assim, para que vocês me digam, estamos acompanhando, teacher, dá para produzir. É uma aula muito interativa, a gente precisa que vocês participem de alguma maneira, escrevam, produzam. Há quem consiga escrever no chat, há quem esteja escrevendo no papel, mas tem que produzir. Porque a minha ideia é que vocês saiam da aula de hoje sabendo falar sobre onde vocês são, onde vocês moram. E sabendo falar mesmo sobre isso. Não é I live in Brazil. Isso é muito pequenininho, né? A gente vai conversar com alguém, a gente vai falar my name is Laís, I live in Brazil. Tá, mas a pessoa quer saber um pouco mais. Brasil é gigante. O que é I live in Brazil? Ok, I live in Brazil. Where in Brazil? A pessoa vai perguntar, né? Where in Brazil? Onde no Brasil tu mora? Ó, where in Brazil? I live in Porto Alegre. It's in the south region of Brazil. It's the capital of the state. It's a big city. Ó, já sei um monte de coisa. A pessoa já tem informações sobre a minha cidade. Vocês entendem como tá mais avançado isso? Como já tá virando um A1, assim? Tá caminhando para um... Entende? Tá avançando. A gente precisa avançar. Right? There we go. Ok. E aí a pessoa pode perguntar, tá, mas e aí como é que é Porto Alegre? What's your city like? Como é que é a tua cidade? What's your city like? Ó. Como que é a tua cidade? What's your city like? Repitam essa pergunta bem em voz alta. Não traduzam nada, só pensem que é isso que ela significa, tá? What's your city like? Como é que é a tua cidade? What's your city like? What's your city like? A pessoa se interessou ali, quer conversar contigo. Como é que é a tua cidade? Como que ela é? Aí eu trouxe algumas coisas mais pra gente avançar. Teacher, eu quero fazer mais aulas, eu quero realmente avançar e fazer mais aulas e exercitar o meu inglês e praticar, porque eu tenho pressa para aprender inglês. O Flix, maislingua.com.br, vocês têm a oferta vitalícia do Flix, custa R$39, eu acho, por mês, para ter o curso para sempre, com mais de 150 aulas gravadas. Então, além das aulas que vocês têm aqui nas quartas-feiras, que a gente vai ter o curso iniciante aqui,
Tem mais até o nível avançado lá em aula. Até o B2 tem de aulas, muitas aulas assim, com exercício, com e-book. Esta aula vai ter e-book. Tudo isso que eu tô trabalhando na aula vai para um e-book. Esse e-book vai para vocês amanhã no grupo VIP. O grupo VIP, quem não sabe do que eu tô falando, é um grupo no WhatsApp gratuito, tá no link da descrição dessa aula. Entra lá depois da aula, que o material desta aula vai para lá. Todas as aulas dentro do Flix, tem material para que tu possa estudar no teu tempo, no teu ritmo, possas anotar conteúdo, possas praticar e possa fazer quantas aulas tu precisar na pressa que tu tiver para aprender inglês, certo? O Mais Língua Flix, maislingua.com.br. Alright, e a gente tem também o Premium, que é para quem quer fazer, além de todas as aulas do Flix, ainda aulas de conversação no Zoom, comigo, com o André e com a Camila, 2 vezes ao mês. A gente se encontra para fazer conversação, daí é outra coisa, mas tudo tá dentro do maislingua.com.br. maislingua.com.br, todas as informações para quem quer estudar mais, quem tem mais pressa para alcançar a fluência, para alcançar os níveis de inglês, tá? Quem tá gostando aqui do nosso curso, quer ter mais aulas. Vamos falar um pouquinho mais sobre a tua cidade? Como é que é a tua cidade? Olhem a pergunta, repitam de casa. What's your city like? What's your city like? Como que é a tua cidade? What's your city like? Eu tô perguntando isso pra vocês. Imagina que a gente se encontrou num parque tomando chimarrão. Chegaram aqui no sul e eu te pergunto, what's your city like? E aí tu vai me dizer, teacher, it's quiet because it's a small city. O que eu tô dizendo? Ela é tranquila. Porque é uma cidade pequena. It's quiet because it's a small city. Ou, olha aqui aquilo que eu tava falando que não é o but, ó, pode ser um because. It's usually loud. It's usually loud ou noisy. Loud ou noisy são formas sinônimas de dizer barulhenta. It's usually loud ou usually noisy because it's a big city. Porque é uma cidade grande. Because it's a big city, it's usually loud and noisy. Right? It's not very clean as it's a famous and busy city. O que eu tô dizendo aqui? Não é assim muito limpa, porque as é outra forma de dizer por quê, né? Uma vez que as, como é uma cidade muito famosa, muito movimentada, então ela não é muito limpa, assim, tem muito movimento, tô imaginando, tá? Outra coisa que eu posso dizer, it's quite pleasant to go for a walk. É bem agradável de fazer um passeio. It's quite pleasant to go for a walk. É bem agradável de fazer um passeio. É bem agradável de ir tomar um drink. It's quite pleasant to go for a drink. É bem agradável de fazer de bicicleta, sabe? Dar uma volta. Uma volta. A gente fala bastante de dar uma volta, né? Que não seja a pé, vai ser go for a ride, de bicicleta ou de moto, né? Então, it's quite pleasant to go for a walk. It's quite pleasant to go for a drink. It's quite pleasant to go for a ride, right? Não se preocupem assim, teacher, não vou pegar todo esse vocabulário. Calma, essa aula vai ficar aqui disponível mais alguns dias e tudo isso aqui vai dentro do material para vocês, tá bem? Então, aqui são algumas informações extras sobre a tua cidade. It's quiet because it's a small city. It's usually loud and noisy because it's a big city. It's not very clean as it's a famous and busy city. It's quite pleasant to go for a walk, for a drink, for a ride. Vamos lá. I live in Juriti, a busy city, né? A gente vai virar ali. A busy city here in the neighborhood where but here in the neighborhood where I live is quiet. Lindo. Só trocamos aqui o busy por city. A busy city, right? Perfeito, Mari. Aqui eu já tinha visto. Guarda is a 4-hour drive. Ó, 4-hour tem que ter aquele tracinho. 4-hour drive from Lisboa. From Lisbon. Em inglês a gente vai dizer Lisbon. Depois eu escrevo na tela. Lisbon. O que mais? Deixa eu pegar mais um pouquinho de vocabulário. A listinha da Rita eu já tinha visto, né? Espírito Santo is a 1-hour flight from Rio de Janeiro. Fantastic. Ok. I live in the city of Luanda. It's the capital of the state and is very busy. It's a 3-hour. Aí aqui a gente vai arrumar, Joel. Só, it is a 3-hour drive from the province of Bengo. Aí sim. Very good. Mas estão se avançando, hein? Tá maravilhoso isso. Já não dava para dizer que é a 0.
já não dá para dizer que é a 0, já estamos aqui a 1 a 2, esse vocabulário e essas estruturas a 1 a 2, maravilhoso já. Vocês veem como a gente avança em uma aula? Avança muito, precisa praticar, né? Precisa realmente fazer. Olha ali. Olha essa frase de Beatriz, gente. My city is big and has a lot of... aqui tem um vocabulário que eu vou ensinar. But it's very far from the country's capital. It's an 8-hour journey. Journey, que vocabulário lindo. Sim, drive ou journey. Journey vai ser de jornada, né? Uma jornada de 8 horas. From the capital to my city, which is in the southern part of the country. Beatriz, esse vocabulário aqui, B1, B2, coisa mais linda. Faz uma prova de proficiência assim, ó. Sai com uma lindeza. Espetáculos. Vem como dá para avançar? Só que a gente tem que ter um aprendizado, assim, prático, contínuo, com sentido. Não é, esse vocabulário é muito avançado. Não é, tá dentro do contexto, não é avançado. A gente aprende assim no contexto. I live in Rio de Janeiro. Beautiful but violent. Aí sem o A, né? Violent. Some places, yes. Que mais? Que mais? My city is quiet because it is in the country, porque é no interior, né? Bem no interior. Alright. Povo, tá um espetáculo disso aqui, tá um espetáculo. Esse vocabulário de vocês tá assim, ó, uma coisa maravilhosa. Acho que eu não tinha ficado tão feliz numa aula de ver tanta produção incrível. Quando a gente aprende vocabulário e vocabulário de fala, quando a gente está na aula da Premium, por exemplo, que a gente pode ver os alunos falando e dar feedback da fala, a gente fica assim, né, com esse entusiasmo, assim, de ver, ensinar uma coisa e a pessoa já está praticando e já está usando para falar sobre si e já está avançando. Quando a gente está numa aula, assim, que eu não consigo ver vocês falando, né, eu só consigo ver o que vocês escrevem, a produção que vocês fazem escrita. Então, me dá uma felicidade muito grande quando a gente consegue em uma aula online, uma aula assim no YouTube, ver a prática de vocês já com o que a gente aprendeu numa aula. É muito, muito, me deixa muito, muito, muito feliz. Right? Muito, muito, muito feliz. Olha ali o Luca. O Lucas botou. My city is quiet because it's a small town. Fantastic. Beautiful, Luca. Fantastic. There we go. E aí, gente, eu tenho mais vocabulário aqui para vocês. Não sei se vou usar todo esse vocabulário. Acho que não vai dar tempo, porque a gente já passou do nosso horário, tinha bastante vocabulário. Mas eu quero perguntar agora sobre vocês. Já responderam, na verdade. Eu ia mostrar para vocês rapidamente um videozinho de Porto Alegre. Para quem não conhece Porto Alegre, eu achei um vídeo incrível, incrível. A gente vai ter mais uma aula sobre isso. Eu vou trazer mais uma aula sobre isso, pra gente avançar mais ainda, mais vocabulário. Porque não vai dar tempo de nós ver hoje, senão vai ficar 2 horas de aula, a tia Camila depois vai editar, cortar para ficar em 1 hora, vai passar muito. But I want to show you a bit of Porto Alegre, the city where I live, right? If you have you ever heard of Porto Alegre? Have you ever been to Porto Alegre? Se tiveram em Porto Alegre, conhecem Porto Alegre? Do you know Porto Alegre? Eu achei um vídeo incrível, acho que é Marco, ele é North American, ele é norte-americano, e ele tem um canal no YouTube. Eu baixei o vídeo para não trancar aqui, e ele viaja ao mundo conhecendo cidades e falando um pouquinho sobre os pontos turísticos, e ele tem um vídeo de Porto Alegre, um vídeo bem recente. Eu achei muito bom, vou tocar 2 minutinhos para vocês ouvirem e verem um pouquinho de vocabulário da cidade. Right? Anotem o que vocês conseguirem pegar de vocabulário por aí, tá? Vou tocar esse vídeo que eu achei muito legal. Ele apresenta alguns dos lugares que eu mais gosto de Porto Alegre também, que é bem ali no centro da cidade. I want you to hear it. E é uma forma muito legal de pegar vocabulário. A gente pegar alguém falando sobre uma cidade para ver como é que se usa esse vocabulário, right? Ele fala um pouquinho da cidade. Vou tocar um pedacinho para vocês para apresentar a minha cidade e para vocês ouvirem um pouquinho também esse vocabulário de cidade, tá? A gente não viu hoje ainda lugares numa cidade, né? Bars, restaurants, todo esse vocabulário em inglês vai ficar para nossa segunda aula de lugares, tá? Por enquanto a gente só falou de localização, né? Que é bastante coisa. Vai ter bastante prática. Mas deixa eu tocar um pouquinho de Porto Alegre para vocês. Are you ready? Tá legendado em inglês, tá? Eu vou tocar 1 minuto de vídeo só. Morning Blast Squad. Today we're here at Parque Barrofilia here in Porto Alegre, Brazil. We'll do a little walkthrough today. This is a cool park people come to. Very nice ornamental lakes.
as people jog and do various activities throughout this park. This lake or pond here is the centerpiece of the park. When it's fully functional, it's like a fountain, comes out of the center. Very good place to chill after a run in the park. Over here, you probably can see a tent. That's where they also have a amusement park here for children that is year-round. It's a permanent fixture here in the park. Here's another monument here coming up. This is a monument to the Expeditionary. Coming up here in the center. Kind of reminds me of something you would see in Europe, like the Arches of Victory. That's all over the place, like different parts where people conquered things and they wanted to put their monuments there and to mark in the city as a landmark. You know, this is like a monument to honor fallen heroes or people they conquered and established things here in Porto Alegre. Right across the street we have the military college in Brazil, where they train military. Legio Militar. That's where you go and train. Bar, restaurant in the middle of the park here. Serve breakfast, lunch, dinner, drinks, anything you need to get the day going. Another lake where they have swan-shaped boats for couples. And people come here and take a romantic ride around this lake here. So as you can see here, there's many boats here waiting to launch. So that's my overview of Parque Farroupilha. As we continue our walk through Porto Alegre, I'm taking you to another historic part of the city, Rua dos Andradas. How was that? Have you ever heard of Parque Farroupilha? It's one of the nicest parks in Porto Alegre, I think the nicest. Ali ele vai falando bastante vocabulário, hein? Bastante vocabulário, ele vai apresentando bastante coisa, ele vai trazendo amusement park. Esse vídeo é um vídeo que eu vou trabalhar com vocês na próxima aula que a gente for falar sobre lugares, porque ele traz várias coisas, né? Ele faz ali de restaurants, bars, bastante vocabulário para aprender. Sim, Joelson, that's it. E é um vocabulário que vocês veem, é um vocabulário de um vídeo, assim, de um vlog, né? É um vocabulário de uso mesmo. Então é muito legal a gente trabalhar. Eu gosto muito do inglês, assim, real English, que a gente chama, né? Eu quero que vocês depois assistam esse vídeo com calma, com a legenda, assistam de novo essa aula, anotem o que tem de vocabulário novo ali para vocês, assim, de... Ah, eu entendi, por exemplo, como é que será que se diz parque de diversões? Vocês viram que ele apresentou um parque de diversões que tem dentro do Parque Farroupilha? Vocês perceberam ali que tinha um parque de diversões? Ele falou isso em inglês. Então é legal anotar esse vocabulário, tá dentro de um contexto. Vocês viram que ele falou lago? Como que fala lago em inglês? Ele falou lago, quando ele apresentou um lago dentro do Parque Farroupilha. Também falou dos barquinhos em formato de cisne. Então, assim... Tem várias coisas que a gente está assistindo no vídeo, que ele vai narrando e a gente vai pensando, então isso é isso. Quem conseguiu pegar, pode ser, ó, consigo entender bem lendo a legenda. That's okay, não tem problema, a gente já falou sobre isso, acho que na primeira aula. A legenda quer dizer o teu vocabulário, da tua leitura. Como é que tá a tua leitura? É uma habilidade, a gente não pode ignorar que somos adultos e que sabemos ler, então a leitura tem que nos ajudar. Lá no B2, no B1, B2, a gente vai começar a largar a leitura no sentido de tentar, quando eu quero treinar muito o meu listening e só o meu listening, mas eu já tenho que ter um nível de inglês, eu vou tirar uma das habilidades e treinar somente o listening, mas não adianta eu ser iniciante e querer treinar só listening, é uma frustração tremenda, não vale a pena, tá? Então, assim, vale a pena usar o que a gente tem de leitura para pegar vocabulário, para escutar, pegar como se fala. É uma língua nova. Estão vendo ela talvez pela primeira vez, talvez por pouco tempo. Precisa ter muita imersão de língua, tanto escrita quanto falada, escutar, precisa. Mas não dá para cobrar de vocês nesse momento só listening. Escuta e me diz tudo, não dá.
tá? Então, assim, não vale a pena. Vale mais a pena vocês pegarem o vocabulário, lendo, ajudando nesse início de jornada, tá? Entra no grupo VIP, a gente manda para vocês amanhã o material e o link desta aula. Assiste essa aula todinha, assiste essa apresentação de Porto Alegre de novo, anota os vocabulários novos que tu viu ali que te causou interesse, né? Que na próxima aula que a gente for falar sobre cidade, não é a que vem, a semana que vem, é na outra ainda, eu vou trazer mais coisas para vocês. Vou trazer a partir daquele vídeo também, vou trazer umas outras cenas também. E eu quero que vocês consigam escrever sobre vocês, que nem vocês escreveram maravilhosamente aqui no chat. No tema, no exercício do material, vai ter para vocês fazerem essa escrita sobre de onde vocês são, onde vocês moram. Essa vai ser a pergunta principal para nós terminarmos a nossa aula. Ó. Essa aqui. What about you? Where do you live? What's your city like? Essas foram as perguntas que a gente trabalhou hoje, né? E você? Onde você mora e como que é a sua cidade? Where do you live and what's your city like? Foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Thank you. See you next Wednesday. Até a próxima quarta with Teacher Camila. I'm also here. Next Wednesday, you are here with Teacher Camila. All right? Thank you. Mwah. See you.